Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais essa síntese trazida a vocês pela Ford College. Hoje a nossa missão é pegar todo aquele punhado de conceitos teóricos sobre blockchains e transformar isso em um checklist de arquitetura que você pode de fato usar no dia a dia. A ideia é pegar a teoria abstrata e converter em decisões de projeto reais, focando justamente nessa transição dos modelos clássicos para as abordagens de altíssima performance. Ok, vamos direto ao ponto. Nossa rota de hoje tem 5 paradas super rápidas. Primeiro, o dilema do Estado. 2, a analogia dos quarteirões e caixas de correio. 3, o nosso fluxo de decisão. 4, um exemplo bem prático de um marketplace. E, para fechar, as diretrizes finais. Passo número 1, o dilema do Estado. Sabe aquela nossa última conversa sobre os trade-offs de Estado? Pois é, qualquer engenheiro de software esbarra num dilema gigante quando sai da EVM, da Ethereum, e vai para a SVM, a arquitetura da Solana. Na EVM, as coisas são monolíticas. Tudo vive amontoado debaixo do mesmo contrato inteligente. Já a Solana te obriga a quebrar esses dados em contas menores. E o desafio aqui não é só saber a teoria de cor, é ter uma heurística prática mesmo. Você precisa de sinais de projeto reais para saber quando e como particionar seus dados na hora de codar. Ponto 2. Quarteirões e caixas de correio. Bora usar uma analogia para facilitar? Pensa comigo em termos de urbanismo. O lado A, que é o modelo da EVM, é tipo um condomínio gigante de apartamentos com um corredor só. Imagina a loucura que é quando todo mundo decide sair para trabalhar às 8 da manhã. Caos absoluto. É como se o síndico ficasse trancando a porta toda vez que alguém passa, engarrafamento na certa e com uma taxa de condomínio altíssima. Já o lado B, a Solana, é como um bairro cheio de casinhas independentes. A eficiência é absurda porque você não precisa pedir licença para o seu vizinho para sair de casa. O único detalhe é que você paga um pequeno aluguel pelo seu lote ali na rede. E a grande sacada que define se você deve morar no prédio ou na casinha se chama localidade. Se algumas variáveis precisam mudar exatamente no mesmo milissegundo, num bloco atômico à prova de falhas, é melhor colocá-las morando juntas no mesmo prédio para economizar a viagem. Então, a localidade, combinada com os custos da rede, é o que dita se a gente agrupa as informações ou se espalha elas em dezenas de casinhas pelo bairro. O que nos leva ao ponto 3, o nosso fluxo de decisão arquitetural. Agora que a teoria fez sentido, como a gente cria um processo repetível e à prosa de balas? É um fluxo de 5 etapas bem direto. Primeiro, captura requisitos, ou seja, o que exatamente seu app faz. Segundo, mapear os comportamentos, que é entender a frequência com que esses dados mudam. Terceiro, aplicar as regras rígidas do sistema. Quarto, rascunhar os limites, definindo quem vai morar com quem. E quinto, escolher os padrões de controle de acesso de cada conta. E isso ilustra perfeitamente o poder da etapa 3. Essa matriz é literalmente a sua colinha, o seu guia definitivo para traduzir o comportamento do usuário em estrutura. Olha como é lógico. Precisa de alta paralelização com muita gente operando ao mesmo tempo? Particiona. Precisa de modificações atômicas onde tudo muda de uma vez ou nada muda? Agrupa. Tem transferência de propriedade no meio? Então usa chaves transferíveis. Fim. Zero achismos, 100% engenharia. Seção 4. O exemplo do marketplace. Vamos colocar a mão na massa. Nada como a prática para fixar as coisas, né? Então, dá uma pausa e pensa comigo. Como é que você estruturaria do zero o inventário de um marketplace descentralizado, onde milhares de pessoas estão comprando e vendendo o tempo todo? Passando aquelas necessidades pelo nosso fluxo, a gente vê que os desafios são bem intensos. O sistema precisa gerenciar quantidade de forma isolada, manter um índice de buscas global absurdo para a galera achar os produtos, permitir que o dono da listagem mude em questão de segundos e cada compra tem que acontecer quase sem latência. Concorrência e tempo de resposta são os grandes vilões aqui. Quando a gente joga essas dores na nossa matriz, voltamos para a história das casas. No lado A, a gente foge do prédio centralizado. A gente dá uma casinha para cada item. Assim, a pessoa atualizando o preço do tênis não bloqueia o cara que quer vender um relógio. Tudo em paralelo. E no lado B, para aguentar a busca pesada, a gente cria um cache global compartilhado só de leitura. Ou seja, ler dados é super barato e não trava a rede. A regra de localidade resolve o caos completamente. E, finalmente, seção 5, diretrizes e próximos passos. Então, o ponto crucial da nossa conversa para você levar para casa é esse tripé de princípios de design. 1. Se precisa escalar em paralelo, particione os dados. 2. Se precisa que as variáveis mudem todas juntas, agrupe. E 3. Propriedade nunca pode ser ambígua. Quem controla o dado precisa ter uma chave muito explícita. Ah, e claro, levante todas as dúvidas sobre custos de rede antes de escrever a primeira linha de código, combinado?
No fim do dia, a missão é exatamente o que está aqui: converter diferenças abstratas entre a EVM e a Solana em escolhas concretas e que você possa testar. Não dá para construir uma ponte sem calcular a tensão do material, certo? E é exatamente por isso que no nosso próximo passo, na lição sobre fundamentos das contas da Solana, a gente vai descer para o nível do metal. Vamos falar sobre a anatomia exata das contas e isenção de aluguel por byte. O terreno a gente já limpou, agora a gente vai lidar com a fundação. E, lembrando sempre, essa explicação detalhada foi trazida até vocês pela Ford College. Se você quer dominar essas plantas arquiteturais, ver mais casos de estudo e realmente entender a fronteira da Web3, corre lá em Ford.college. Continuem desenhando soluções incríveis e eu deixo vocês com uma pergunta. Se a fundação dita os limites de todo o prédio, você está estruturando seus contratos para escalar ou só construindo mais um gargalo? Pensem nisso e até a próxima.